eu venho como instrumento de Deus te dizer que no quintal dos varões valorosos não pode existir boi sem entregar, altar sem derrubar e bosque sem cortar. Tem condição de hoje, varão valoroso que me ouve, escutar essa palavra e passar o facão do bosque e destruir o altar, aleluia, e tomar o boi e dizer: não, eu ofereço, eu vou oferecer, é pesado, é doído, é dolorido, pesa, mas eu ofereço. Vamos, será preciso Deus esta noite te visitar e falar assim: eu vim aqui pelo boi, aceitei o cabrito, mas cadê o boi? Está escondidinho, está lá atrászinho. Às vezes o boi é uma vontade imensa de evangelizar as nações, que ela recolhe-se dentro de uma vergonha enclausurada no peito. Talvez o boi é uma vontade imensa de pregar o evangelho. Pastor, eu quero pregar, me ensina a pregar, me deixa pregar, pastor. Talvez o boi seja uma vontade extraordinária de lidar com crianças. Talvez o boi seja uma vontade gloriosa de aprender a tocar um instrumento e servir na causa do Senhor. Mas o vergonha, aleluia, o medo deixa com que a gente segure esse boizinho. Não, esse boizinho aqui eu seguro ele, está tudo bem assim. Não, por favor, por gentileza, se Deus hoje descesse esta noite até você, lhe fazendo uma confrontação e uma provocação, te dizendo: e aí, e o meu boi? O que é que você faria? Eu encerro lembrando aqui das nossas confrontações. Primeiro, o seu sacrifício está sendo aquele da vontade de Deus, ou está sendo aquele que é o compensador? Oferecer um cabrito não dói muito, é rápido. Eu vou correndo lá em casa, preparo um cabrito, preparo um bolo para não ficar tão chato e trago, e ele vai receber. Mas é a vontade de Deus, sendo que Deus na mesma noite vem buscar o boi? Segundo, você está preparado para visitas inesperadas? Por quê? Quando acabou de oferecer o cabrito, Deus chegou. Se tivesse sido um bom holocausto, uma boa oferecida, Deus viria atrás. Depois do culto, você não imagina que Deus vai chegar, mas Ele chega depois do culto também. E em terceiro lugar, o cabrito te leva à superficialidade, o boi te leva à profundidade. O cabrito te leva à normalidade, o boi te leva à anormalidade. O cabrito te leva até a espiritualidade, mas o boi te leva à sobrenaturalidade. O cabrito te leva ao normal da fé. Eu sou um crente normal. E o boi? O boi me leva a um maior grau, um maior nível espiritual. Quem é espiritual entende a linguagem do Espírito e sabe que Deus está trabalhando ou fazendo as coisas por ele. Agora, na linha normal é o cabrito, crente que ama cabrito. Estou aqui para oferecer meu cabritinho de glória a Deus, aleluia, receba. E o crente que ofereceu o boi, ele quer o profundo, ele quer o mais. Até porque, quando Deus exigisse, cadê o boi, Gideão? E Gideão falou: não, senhor, já ofereci o cabrito. Deus iria sair da casa de Gideão e iria procurar outra pessoa disponível para vencer a guerra contra Zeus. Oferece o boi. Não põe um ponto final naquilo que é sua história espiritual. Se você não oferecer o boi, Deus vai procurar outra pessoa para vencer a guerra contra Zeus. Mas se você oferecer o boi, o que vai acontecer? Deus vai falar assim: é você mesmo, você não tem apego a outros deuses, é você e eu, é eu e você. Ofereceu o boi, ofereci, e agora derrubei o altar, está derrubado, tá, e o bosque, eu meti lenha, eu cortei tudo, está tudo acabado, não tem mais nada, não sobrou mais nada não. Então é só a hora, Gideão, é só a hora, fica tranquilo que eu vou te levantar, e com a tua espada, em 300 você vai vencer o exército dos amalequitas e dos midianitas. Você pode entender isso, você pode entender isso, você pode entender isso. Talvez quando Gideão, lá no campo com puro, ouvindo o som
do sonho daquele camarada que ouviu, que teve um sonho e viu que Gideão tomava o exército, ele deu a ter dito, como compensou ter entregado o boi. Talvez, amor, quando ele pegou os 32 mil e desceu até aquele grande acampado, e ele gritou: use os medrosos, os covardes, voltem. Quando ele disse isso e começou a sair um, saiu outro, ele teve até dito: valeu a pena ter entregado o boi. Talvez quando ficaram apenas 9.700 de um lado e 300 de outro, ele foi até os 9.700 e Deus falou: não, senhor, olha o boi, lembra do boi? Ele voltou para os 300, mandou os 9.700 embora, ficou com os 300 e Deus falou: olha aí, Gideão, com esses homens você vai vencer, Israel vai ganhar, Israel vai conquistar com os 300. E ele disse: opa, valeu a pena ter entregado o boi. Oh, glória a Deus, com certeza, para você ficar alegre e glorificar o nome do Senhor comigo, quando eles cercaram os exércitos dos inimigos por volta, e com o cântaro emborcado numa tocha acesa, e uma buzina na mão, ao gritar Gideão, espada do Senhor entre Gideão, e o cântaro se quebrou, e aquele grande exército se levantou com tochas acesas. Gideão, no seu coração, deva ter pensado: Angelina, valeu a pena ter entregado o boi, valeu a pena ter entregado o boi. Lá no meio da multidão, um midianita arranca a espada e mata o amalequita, o amalequita arranca a espada e mata o midianita, midianita mata a amalequita, amalequita mata a midianita, e Gideão glorificando ao nome do Senhor, dizendo: o boi eu entreguei, o boi eu entreguei, o boi eu entreguei, a vitória de Israel.